Esse é um tutorial completo, bem explicado de todas as etapas que você passa durante a escrita do seu livro e como você não se perder no processo. Como escrever um livro do início ao fim? Existem muitos processos para a criação de um livro, não necessariamente você vai sempre seguir nessa ordem, mas esse é um modelo que você pode adaptar para como você sentir que a sua criatividade flui melhor. A primeira etapa no processo criativo é você fazer o seu brainstorming. Traduzido do inglês, brainstorming significa chuva de ideias. É basicamente você sentar com a folha e com o papel e escrever todas as ideias que você tem. Tipo, literalmente todas. Não se preocupa se ficar alguma coisa ruim ou desconexa ou muito louca, você só vai anotar todas as ideias que você tem. Eu geralmente tenho um caderninho que eu levo pra literalmente todo lugar e eu vou anotando todas as ideias que eu tenho de personagem, de trama, de lugares fantásticos, de monstros ou criaturas que eu penso na minha cabeça, ou desenho também pra ficar lá registrado como eu imaginei aquilo. Se você sente que essa criatividade não é tão boa a ponto de você pegar um papel e a caneta e já sair escrevendo um bocado de coisa, você também pode ver um filme, ler outros livros, usar o Pinterest e até mesmo escutar uma música, que geralmente isso dá muitas ideias novas. E não se esqueça, sempre que você tiver uma ideia, já anota ela com o máximo de detalhes possíveis, porque depois que você se esquecer, você provavelmente nunca mais vai lembrar. E agora, depois de todas as ideias anotadas, você vai precisar organizá-las. Você vai filtrar aquilo que é útil e aquilo que não é útil para o seu projeto. As ideias úteis, que são aquelas que você realmente vai usar no seu projeto, você vai separar elas em categorias. Primeiro, a categoria de personagens, onde você vai encaixar todas as suas ideias referente a personagens. A categoria de tramas, onde você vai colocar todas as ideias de tramas que você teve. E as outras categorias dependem do que é sua história. Por exemplo, se for uma história fantástica, você cria a subcategoria de criaturas fantásticas ou de lugares fantásticos. Se for uma ideia de terror, provavelmente de monstros. E assim vai. A categoria de personagens é a que você mais vai dar atenção agora. Você vai usar as ideias de personagem para realmente criar seus personagens agora, definir quais são as características deles, qual são o papel dele na trama, qual a forma deles de se comunicar e de expressar a personalidade que você definiu para eles. Também pensar em como deixar os personagens cativantes para as pessoas que vão ler sua história, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Depois de pensar nos personagens, você vai criar o seu enredo principal. É aqui onde você vai definir a premissa dessa história. A premissa é basicamente o principal conflito dessa história, ou seja, qual o maior problema que toda história vai ser guiada. O principal objetivo dos personagens, quais são os obstáculos que estão impedindo ele de conseguir isso. Para você fazer isso, basta você simplesmente fazer um resumo de poucas linhas sobre essa história como um todo. Isso é importante porque vai te ajudar a ter em mente sobre o que você vai escrever, e não corre tanto aquele risco de você se desviar para vários caminhos diferentes enquanto escreve. Etapa da criatividade finalizada, agora a gente vai iniciar a organização. Primeiro é interessante você escolher qual vai ser o tipo de narrador que vai ter nessa história. Existem 3 tipos de narradores, que é o tipo de narração em primeira pessoa e se passa no ponto de vista do personagem principal. Também temos o narrador personagem, que é quando a história é contada por um personagem secundário. Ele é meio alguém que está presente na história, só que a história não é sobre ele não é o foco das atenções. E o narrador onisciente, que tá em terceira pessoa e não faz parte da história, ele é como se fosse um observador. A seguir, partimos para a formação da escaleta, que é a linha dos acontecimentos dessa história. Com certeza, um método não recomendado é você escrever sem organizar primeiro e sem ter na mente um final já estabelecido para essa história. É aí que a mágica da escaleta entra em ação. É nela que você vai colocar como se fosse uma lista todos os acontecimentos relevantes dessa história, do início ao final, como um tipo de planejamento ou roteiro dessa história. Eu costumo fazer minha escaleta por capítulos. Cada capítulo tem exatamente o que vai acontecer de mais importante dentro dele. É como se fosse um resumão. Mas também tem pessoas que preferem fazer a escaleta em forma de cartão, isso é bem comum entre os roteiristas. Cada cartão meio que representa uma cena, e atrás de cada cartãozinho tem um resumo do que ia acontecer naquela cena. Muitas pessoas acham que fazer escaleta é meio inútil, mas fazer escaleta é muito importante porque aí você não corre o risco de ter um bloqueio criativo ou de deixar pontas soltas nessa história, porque você já vai estar começando a escrever a história já sabendo qual é o final e o começo dela.
Quando todo o planejamento dessa história for concluído, chegou a hora esperada, finalmente escrever o livro. Tem pessoas que têm metas diárias por número de palavras, tem pessoas que preferem escrever um capítulo por dia, mas isso vai de como você se sente mais confortável e estabeleça também uma meta que não seja muito cansativa ou esgotante para você. Um lembrete importantíssimo na hora que você estiver escrevendo é não revise. Não revise seu texto. Sério. É muito comum a gente escrever um capítulo e já reler ele, querendo consertar todos os erros. Mas não faça isso, não queira corrigir seu texto enquanto você escreve. Isso vai fazer o processo ser mais cansativo e você vai ser menos produtivo. Enquanto você estiver na etapa de escrita do seu texto, só escreva, deixe essa criatividade fluir. Não vai adiantar muito você querer revisar seu texto agora, porque a sua mente ainda tá fresca daquele texto. Você não vai conseguir notar os erros tão bem quanto se sua mente estivesse descansada daquele texto. Uma dica de um escritor famoso nos Estados Unidos é você ter também os seus próprios prazos para você escrever. Porque quando a gente tem um chefe, quando a gente tem um trabalho para entregar, geralmente tem um prazo. E a gente sabe qual a data limite pra gente fazer aquilo. Mas quando é a gente fazendo algo por nós mesmos, geralmente a gente não tem esse prazo e fica nessa coisa de procrastinar ou de se perder no objetivo. Então, cria um prazo. Assim que você acabar de escrever seu livro, é necessário que você espere pelo menos um mês para revisar seu material. Mas por quê? Acontece que quando a gente escreve uma história, a nossa cabeça tá tão imersa nela que a gente não é capaz de enxergar a história sobre o ponto de vista de uma pessoa que nunca ouviu falar sobre ela. Esse mês livre, descansando a sua cabeça daquela história, vai te ajudar a reler a história com um olhar mais parecido do que outra pessoa teria lendo essa história pela primeira vez. Nessa primeira revisão que você vai fazer, é importante você analisar algumas coisas. Ver se você não está deixando pontas soltas nessa história. Analisar se os personagens estão sendo bem aproveitados. Se a personalidade que você imaginou para seus personagens realmente está expressa nas ações deles durante o livro. Você também precisa analisar se a fluidez do texto tá boa. Qualquer parte que você precise reler o texto significa que a frase ou parágrafo precisa ser melhorado, precisa ser reestruturado. E revisão é isso, é você reler o seu texto várias vezes. Eu geralmente faço uma revisão para cada tópico que eu acabei de falar. E além da sua própria revisão, também é importante que você faça uma revisão beta, que significa pedir para uma pessoa que você confie ler seu texto e falar o que ela achou. Você ter a opinião de uma pessoa que está vendo essa história pela primeira vez vai te ajudar a entender melhor os pontos que precisam ser melhorados ou algumas coisas que podem ter ficado confusas. Então é isso, muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui. Caso você queira que eu fale sobre alguma coisa específica, deixe aí nos comentários. Beijo!